Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública para apresentar e discutir o projeto de lei número 043/24, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Como nós não vamos hoje seguir o rito formal, eu vou solicitar aos senhores que, ao nós introduzirmos a audiência pública, no momento em que for dado por nossos diretores aqui a palavra, vocês podem então fazer a participação, ou no caso, se houver necessidade de alguma contribuição, ou alguém queira acrescentar alguma coisa, ou tiver dúvida, levante a sua mão e então será dada a oportunidade. Fica bem assim? Ok. Tendo em vista essa confirmação. Só deu 3, que é importante. Isso. Informo que a convocação foi feita através do edital de convocação de audiências públicas publicado no Diário Oficial do Município, em jornal de circulação na cidade, no site, no Facebook, no Instagram e átrio da Câmara Municipal de Araçuaia da Serra, assim como através de ofícios e avisos nas sessões ordinárias. Portanto, nós vamos dar aqui a palavra para o Maurício, que vai fazer o procedimento aqui na sequência dessa audiência pública. Por gentileza, Maurício. Muito obrigado, presidente. Sejam todos bem-vindos, reitero, nesse friozinho, o último dia do mês útil, feriado, amanhã. Então, hoje nós vamos fazer a audiência pública da LDO para 2025. Então, qual a finalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Então, a Lei G. 4, queria agradecer a equipe da secretária Vilma que nos forneceu o slide já. Então, vamos lá. A principal finalidade da LDO é na elaboração do orçamento fiscal e de investimentos no poder público. O que a LDO faz? Ela direciona, ela mostra o caminho para 2025, o que o Poder Executivo vai fazer. E aqui naquele bairro, precisa de um posto de saúde, precisa de um centro de educação, alguma coisa nesse sentido. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, ela dá o caminho, mostra a diretriz, além de definir as metas. Prioridades do governo, as obras e serviços a serem realizados em 2025. Ela também estabelece as regras, além da diretriz, ela estabelece as regras que deverão ser observadas na formulação da LOA, Lei Orçamentária Anual, que ela tem que ser protocolada no Legislativo até dia 30 de setembro. Essa lei orçamentária ela vai constar os valores. A LDO, a gente não tem os valores, porque estamos em abril ainda, então a gente não tem como prever efetivamente quanto o município vai arrecadar durante o exercício, mas enfim, ela vai dar um norte para que a gente possa fazer a lei orçamentária, a gente precisa de uma base. Na sua discussão, votação e passar para o Legislativo a devida aprovação. Por que a gente faz essa audiência pública? A gente tem exigências legais, a gente precisa cumprir as exigências legais. Então, tem a Constituição Federal, artigo 165, que nos obriga, nos dá a obrigatoriedade legal para que a gente faça essa audiência, faça essa lei. Essa audiência nada mais é do que a gente demonstrar para a população. Infelizmente, a população não tem o costume, não tem o hábito de estar presente nas nossas audiências. Seria até bom que estivesse, porque daí eles podiam perguntar, questionar algum pessoal que mora em algum bairro, tem um problema no meu bairro. Infelizmente, pessoal, isso não é um caso só de Araçuaia da Serra. Em geral, todos os municípios, a população não tem o hábito de comparecer às audiências públicas. Mas a regulamentação foi feita pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Contabilidade, a Lei 4.320. O objetivo da audiência pública é apresentar a LDO para o exercício de 2025, frisando,
estabelecer os parâmetros necessários para a alocação dos recursos do orçamento anual, como havia dito. Então, aqui ela vai dar os caminhos para as coisas que a gente possa vir fazer em 2025, para que o prefeito eleito fará. O que é planejamento? Por que ele precisa de uma diretriz? Ele precisa saber o caminho que ele vai percorrer. Ele talvez não saiba quanto ele vai gastar para percorrer esse caminho, mas ele tem que ter uma noção de quantos quilômetros, quanto vai percorrer combustível, enfim. Eu quero fazer uma obra, quero fazer um asfalto, quero fazer iluminação. Ele precisa ter uma noção de diretriz, mais ou menos, quanto isso vai ser gasto, quanto vai ser aplicado, quanto da população vai ser beneficiada com isso, se realmente eu tenho que pôr asfalto aqui ou a prioridade é aumentar pelo meio do posto de saúde. Então, aqui dá algumas metas para isso, com base na metodologia pré-definida que o executivo faz. Então, ele exerce o papel intermediário entre o PPA e a LOA e adequando as estratégias traçadas, no início de governo às reais possibilidades que estão sendo apresentadas. Porque, às vezes, o governo faz o planejamento, mas acaba não arrecadando, acaba não fazendo convênio, então acaba não conseguindo concretizar o que ele colocou no projeto. Então, a cada exercício financeiro, a LDO ela vai compatibilizando a LOA e o PPA. O PPA é uma peça orçamentária que é feita por 4 anos. Então, todo ano a gente faz a alteração da LDO em abril e a lei orçamentária em setembro. Aqui tem um pouco das 4 leis orçamentárias, as 3 leis orçamentárias do PPA, que é feito planejado por 4 anos. Então, o prefeito, a legislação de 2026 até 2025 ainda é o PPA que está vigente. Então, o próximo prefeito ele vai ainda usar a proposta orçamentária do PPA que já ainda está sendo executada. Só em 2026 que vai ter um novo PPA. A LDO é que ela estabelece a ligação, o elo de ligação, estabelecendo as metas e prioridades que deverão propor a LOA, e a LOA que é o planejamento que materializa normalmente as ações e programas a serem executados. Ela vai dar valores às coisas que são feitas. O que é LDO? É uma lei orçamentária que compreende as metas e prioridades, ela orienta a elaboração do orçamento, ela dispõe sobre alterações na legislação tributária. Às vezes um município ou alguma entidade, vamos conceder um desconto para alguma entidade, vamos conceder aposentado, vai ter X desconto no IPTU, tudo isso são colocados na LDO. Se não tiver na LDO, o prefeito não vai nem poder colocar no orçamento, porque são algumas alterações na legislação tributária. Então, para poder fazer uma lei orçamentária, precisa colocar aqui, constar essas alterações aqui. Autoriza a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, bem como a criação de cargos e funções. Ela também estabelece metas, diretrizes para as questões do funcionalismo público. Define critérios de formas de limitação de empenho. O que é essa limitação de empenho? Às vezes você acha que você pode gastar 100 mil reais para determinada coisa naquele mês, mas de repente você não arrecadou aquilo. Então você tem que limitar o seu empenho, tem que gastar o que você arrecada. Você pode gastar mais que isso. A LDO também ela tem mecanismos que ela vai frear os gastos. Por isso fala limitação de empenho ou limitação de despesas. Ela estabelece condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Ela chama no terceiro setor. Às vezes o município não consegue atender uma necessidade específica de algum bairro, de alguma situação, então ele faz um chamamento, nesse chamamento ele chama entidades que são especialistas nisso, ou ONGs, ou entidades que cuidam de animais, ou enfim. E ele terceiriza isso, e faz essa transferência de valores para essas entidades para fazerem um serviço que elas têm expertise naquilo. E muitas vezes o recurso é melhor aplicado porque essas entidades têm uma expertise melhor, são formadas especificamente para esse fim. Também tem que estar isso na LDO. Definir o montante e a forma de utilização da reserva de contingência. O que é reserva de contingência? Às vezes você coloca um X no orçamento, é uma reservinha, você não planeja aquilo. Mas às vezes pode acontecer, dá uma chuva, que aí cai uma ponte, você não planejou que ia ter uma chuva e cai uma ponte, você precisa arrumar uma ponte, é gasto público, você tem que fazer justificativa, você tem que ter orçamento, você tem que ter financeiro. Então esse recurso é alocado na reserva de contingência, então também isso tem que constar na LDO.
Então é isso, em resumo, que seria a LDO. As competências aqui, um quadro mais visual para entender. Então, aplicações de agências de fomento, que são os terceiros setores. Orientar a LDO, remuneração pessoal, metas e prioridades e a legislação tributária. Esse é o basicão da LDO. É o que as conjuntos de normas que estabelecem para essas diretrizes. A aplicação da agência de fomento e das ONGs, o terceiro setor. Tem os anexos, né? Os anexos da LDO, que eles têm os riscos e metas fiscais. O que é o risco de metas fiscais? É aquela situação que você vai fazer uma despesa, mas é possível que você corra o risco de não poder terminar aquilo. Um exemplo, Wilson, me ajuda. Então, eu me lembrou bem agora a questão que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então, é um risco, né? Um anexo de risco, você pode ser, a gente não espera, pelo amor de Deus, ninguém quer isso para o seu município, mas caso ocorra, você tem que estar esse tipo de risco contemplado, né? Uma possibilidade de um risco que você vai ter que fazer uma diminuição de despesa para poder atender a necessidade momentânea devido a um problema natural, enfim. Além da variação do cumprimento das metas relativas a esse ano, né, tem a evolução do patrimônio líquido, que o dinheiro público ele não pensa em investimentos. A ideia do dinheiro público não é você aplicar ele em banco. Né? O recurso é para o povo, não é para você aplicar no mercado financeiro. Então, essa questão da evolução do patrimônio líquido é também que você faça investimentos e o município cresça com isso. A aplicação de recursos na alienação de ativos, aí caso eu faça algum tipo de venda de, às vezes você vai vender uma propriedade que você já aluga, às vezes é mais fácil, é mais vantajoso você construir um prédio do que você continuar pagando aluguel mensal. Estimativa de compensação de renúncia de receita. Aqui é aquela questão que você vai dar um desconto para aposentado, para uma entidade do terceiro setor, para a pessoa que tem deficiência, para alguma pessoa que tem uma necessidade maior do que o normal. Então, para isso, a gente faz contempla isso na LDO, faz uma renúncia de receita especificamente para aquela entidade, para aquela situação pontual. A margem de estimação de despesas obrigatórias e caráter continuado. O quanto a gente pode aumentar o que a gente já tem a dívida, despesa corrente, né? Então, qual a margem, por exemplo, que eu posso dar de aumento de salário com a folha de pagamento? Quanto que eu posso fazer? Quanto que representa isso? 1%, eu não sei dizer quantos funcionários tem no município inteiro de 1.300 funcionários, mais ou menos, que me passaram aqui. Então, se você colocar 10% de aumento para 1.300 funcionários, quanto que representa isso em gasto mensal para o município? Então, essa margem de situação você precisa pensar, né? Realmente eu posso? Não que eles não mereçam, não estou falando em questão de merecimento, não, estou falando de números, né? Então, assim, quanto que eu posso contemplar o servidor com folha de pagamento para fazer essa margem de ampliação, de contemplação? Que eu faça isso, que eu deixe contente o funcionário, que a máquina continue funcionando, andando, mas que eu não prejudique a educação, saúde, investimento, esse tipo de coisa. E no anexo de riscos fiscais são os variados pacientes contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. E caso exista algum risco, tem que informar, né, a providência que vai tomar por conta desse risco. Queda de arrecadação, tem que fazer alguma coisa. Mas isso são só suposições, eles são possíveis e passíveis de ocorrer. Né? Então, esses são os anexos que vêm junto na LDO. É isso, pessoal. Sucintamente, a gente tem que fazer essa audiência pública, passar para as pessoas que, né? E caso agradeço os vereadores que estão presentes, o pessoal da prefeitura, a equipe que está aqui, se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa responder, esteja à disposição. Nenhuma pergunta? Bom, eu só agradeço novamente a todos e eu acredito que eu passo a palavra para o presidente para fazer as pedidas. De qualquer forma, muito obrigado
passar a palavra para o nosso presidente, Juninho. Obrigado, Maurício, pela explanação. Nós temos assim consciência de que tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, todo o trabalho para 2025 está dentro do planejamento, né? Nós sempre falamos que a audiência pública ela existe porque todo o planejamento ele nunca é o ideal, portanto toda a contribuição ela é necessária e nós temos essa oportunidade e infelizmente nem todos aqueles que foram convidados dentro do povo vieram hoje, mas nós entendemos também a particularidade de cada um e nós fizemos aqui a nossa parte e estamos sempre aqui abertos para qualquer esclarecimento para a nossa população. Portanto, como não há mais nada a ser discutido, eu agradeço a presença de todos e declaro em nome de Deus encerrada a audiência pública. Boa noite a todos. Então, esse daqui, o tripé, você deixa para